Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Nós vamos continuar nesse debate, nessa discussão acerca da real eficiência de focar, de imaginar, de pensar no músculo que está sendo trabalhado, como é aventado por alguns profissionais da área da educação física, que ficam dando as instruções, isso, pensa no músculo, foca no músculo, esmaga o músculo. Nós vamos discutir sobre a eficiência ou não disso, tá? Ninguém aqui está falando do ponto de vista de lesão, absolutamente nada relacionado a isso. Apenas em relação ao objetivo disso, ao uso disso no que tange a parte hipertrofia. Tudo bem? Então vamos lá. Para isso, para poder debater, para poder trazer mais um ponto de vista, mais uma visão disso, eu trouxe um artigo hoje do Snyder. Ele recrutou 11 homens da divisão de futebol americano e colocou os indivíduos para poder realizar 3 séries de supino nas seguintes situações. Os indivíduos faziam uma série de supino sem nenhuma instrução, ou seja, faça 3 repetições de supino, não dava nenhuma instrução. Na segunda situação, eles faziam supino focando no peitoral, eles recebiam a informação de focar no peitoral. E na terceira série em questão, eles faziam isso focando no tríceps. E essa sequência aqui, ela era feita com 50% e com 80% de uma repetição máxima. Então eles usaram 3 situações, essas 3 situações aqui, com 2 intensidades distintas, para poder avaliar se a intensidade afeta no foco ou na atividade, e para poder também avaliar se pensar ou focar no músculo também gera esse tipo de alteração. Então, como é que era o desenho? Os indivíduos faziam 3 repetições com 50% de RM, davam 30 segundos de pausa e já era colocado 80% de RM, eles faziam mais 3 repetições. Isso na situação sem instrução. 3 minutos de pausa eram obedecidos e eles faziam a mesma coisa, 3 repetições com 50, focando no peitoral agora, 30 segundos de pausa, mais 3 repetições com 80% de RM, focando no peitoral. 3 minutos de pausa era obedecido e por último eles vinham aqui, 50% de um RM, 3 repetições focando no tríceps, pausa e depois o foco, depois o peso era aumentado e mantinha-se as 3 repetições com foco no tríceps. Tudo bem? Então esse era o desenho do estudo. Quais foram os resultados obtidos? Primeiro, quando se avaliou com 50% de ORM, houve aumento de 22% na atividade eletromiográfica, na amplitude de sinal eletromiográfico do peitoral, quando mandou haver foco no peitoral. Tudo bem? Então acho que foi um resultado. E quando a instrução foi para focar no tríceps, houve aumento de 26% na amplitude de sinal eletromiográfico quando o foco foi no tríceps. Aí, para muita gente, a pessoa ia ler até aqui, ia interromper a leitura, ia chegar na academia no dia seguinte e mandar os alunos fazerem com foco no peito ou foco no tríceps. Só que nós já discutimos isso antes. Foram apenas 3 repetições. E um indivíduo jovem, saudável, ele é capaz de realizar mais de 20 repetições com a carga similar, com a carga de 60% de um RM. O indivíduo é capaz de realizar mais de 20 repetições. Eu posso estar equivocado aqui, se não são 19 a 22 repetições. Bom, então se você fizer 3 repetições, conseguindo fazer que seja 18, você está fazendo 1/6 do seu esforço máximo. É realmente eficiente aumentar a amplitude do sinal eletromiográfico se for para poder fazer 1/6 do que você realmente consegue? Agora vamos lá, aumentando o peso. Quando o indivíduo pediu para que os voluntários aumentassem o peso para 80% de um RM,
Veja só, o peitoral maior e o deltoide anterior aumentaram quando o foco foi no peitoral. Aí você fala, mas o deltoide? Isso. O deltoide também é um adutor horizontal de ombro. E o tríceps permaneceu sem alteração. Ou seja, aquela capacidade de focar em um músculo ou em outro de forma isolada, quando você aumenta o peso, essa capacidade de focar, de isolar, é um termo muito vulgar, é um termo muito chulo, tá? Mas vamos usar ele aqui. De isolar o músculo, essa capacidade cai. Mesmo que seja para apenas 3 repetições, essa capacidade cai. Os resultados. Veja bem. Sem instrução alguma. Essa aqui foi a amplitude de sinal eletromiográfico do peitoral. Quando mandou focar no peito, houve aumento. O deltoide anterior também aumentou, mas não foi um aumento significativo. Ou seja, mesmo com cargas muito baixas, você tem uma amplitude de sinal eletromiográfico do deltoide anterior elevada. Isso é importante ser frisado. O tríceps caiu. Então, uma especulação que pode ter acontecido é, na hora que o indivíduo estava fazendo uma adução de ombro, ele estava tentando fazer um movimento similar ao do pec deck. Então, ele estava fazendo supino, tentando meio que apertar a barra, por assim dizer. Mas isso só dá certo em 3 repetições com 50% de um RM. Quando a instrução foi para o tríceps, houve aumento da amplitude de sinal eletromiográfico do tríceps. O peitoral praticamente não se alterou quando comparado ao sem instrução. Só que dá só uma olhadinha aqui agora quando você aumenta o peso. Você aumentando o peso, deixa eu pegar aqui, você aumentando o peso, olha só a amplitude de sinal eletromiográfico, sem focar em nada. Então você deve estar pensando, é melhor eu fazer focando no peito com 50% de um RM, ou aumentar o peso e não dar nenhuma instrução. Olha lá, foquei no peito, 92 de sinal eletromiográfico, sem focar em nada, com mais peso, 130. Só de aumentar o peso, mantendo as mesmas 3 repetições, já houve aumento de amplitude de sinal eletromiográfico. Olha só com relação ao deltoide anterior. Estava de 58. Aliás, aqui em 70, quando eu mandei focar no peito. Não mandei focar em nada, já subiu para 104. E o tríceps a mesma coisa. Olha lá, foquei no tríceps, 79. Não foquei em ninguém, só aumentei o peso, 117. E quando houve a instrução de aumentar, ou de focar no tríceps, o deltoide também aumentou. O peitoral aumentou pouco, mas o deltoide aumentou muito. Então, quando você tenta focar no tríceps, o que acontece é que você não consegue esse foco quando você aumenta o peso. Olha lá, o aumento foi muito baixo. E o deltoide continua fazendo o que ele tem que fazer, que é a adução horizontal de ombro. Então, pessoal, se você realmente pretende falar para o seu aluno focar no músculo ou em outro músculo, aquela coisinha linda, bonitinha, engraçadinha da academia, fique à vontade. Só que para que dê certo esse aumento de amplitude de sinal eletromiográfico, a intensidade tem que ser baixa e o esforço tem que ser mais baixo ainda para que dê certo esse pensamento. Eu vou focar no peito, eu vou mais esmagar o peito, que gracinha. Tem que acontecer isso. Só de você aumentar o peso, o músculo já, mesmo mantendo só 3 repetições. Se você não pensar em nada, só aumentar o peso é muito mais importante ou muito mais relevante do que ficar mandando focar numa coisa ou em outra. Tudo bem? Então pensa bem antes de ficar enganando o seu aluno, ou se informe um pouco melhor acerca do real benefício de algumas coisas que vocês usam em sala de aula. Tudo bem? Forte abraço para todos vocês e até a próxima.